É o que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar lendo os números ímpar e a igreja os números pares. O último versículo estaremos lendo todos juntos. Todos acharam? Digo amém. Amém. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Todos juntos no 3, de sorte que batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você pode dizer amém? Podei tomar o vosso assento. Queridos irmãos, dando continuidade ao estudo do livro de Atos, hoje dando continuidade também à mensagem sobre o tema uma pregação pentecostal. No culto passado, aprendemos que uma verdadeira pregação pentecostal, ela é a junção do poder do Espírito Santo, ou ela une o poder do Espírito Santo, fidelidade à palavra e centralidade em Cristo. Como resultado, nós vamos aprender que o pecador é conduzido ao arrependimento e à transformação. No culto passado, falamos sobre uma pregação pentecostal explica a palavra. Baseado nos versículos que você está aí aberta a sua Bíblia, do versículo 14 ao 21, Pedro toma a palavra e explica primeiro o motivo que estava acontecendo ali, e baseado na palavra, ou seja, há uma defesa da fé, do que estava acontecendo ali. E ele não explicou com base nas emoções, mas explicou que aquele momento extraordinário, aquele momento de poder de Deus, era a experiência, vamos dizer assim, a experiência que eles estavam vivendo ali era um cumprimento das Escrituras. E ele cita o profeta Joel. Não vamos aqui discorrer, porque já falamos isso no culto passado. O propósito salvador do Pentecoste. E aprendemos que a importância da profecia de Joel para o tempo dos apóstolos e para os dias atuais, hoje, ela nos ensina que a igreja depende da ação do Espírito Santo, o evangelho deve alcançar todas as pessoas, Deus continua capacitando o seu povo, vivemos num período inaugurado pelo derramamento do Espírito Santo, a missão da igreja deve ser realizada no poder do Espírito Santo. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo deve ser igualmente cheia da palavra. Uma igreja cheia do Espírito Santo deve ser igualmente cheia da palavra. E o que é uma igreja cheia da palavra?
uma igreja que lê a palavra, que medita na palavra, que deseja ouvir a palavra, que vive da palavra. Toda a experiência pentecostal, toda a experiência que eu e você tivermos, experiência do céu, experiência do Espírito Santo, experiências espirituais, ela deve ser baseada na palavra. O verdadeiro culto pentecostal não é autenticado pelo barulho somente. Não é o barulho que provoca a palavra, é a palavra que provoca o barulho. Amém? Não é o barulho que vai trazer o crescimento da igreja, mas é a palavra, quando ela é explicada, nós vamos ver no discorrer agora, quando ela é explicada à igreja, ela vai gerando a ação do Espírito Santo. Porque ela por si já é também uma ação poderosa do Espírito Santo. Não há avivamento sem exposição da palavra, não há. Então, o verdadeiro culto é este, né? Ele tem, então, experiências espirituais sem fundamento bíblico produzem confusão. Há muita gente aí, muitos que estão vivendo exclusivamente de experiência. São boas. Nós precisamos ter experiências com Deus. Eu tive e continuo tendo algumas experiências. Mas essa experiência não é a base da minha fé. Não, eu vou me sustentar nas experiências. Não. Experiências espirituais sem fundamento bíblico produzem confusão. Agora, quando o Espírito Santo e a palavra caminham juntos, há edificação. Amém? Quantos já tiveram experiências e ainda têm experiências espirituais aqui extraordinárias? Aleluia, glória a Deus. Algumas experiências que devemos ter, e devemos buscar essas experiências, viver experiências. Mas as experiências têm que ser baseadas na palavra. Qualquer experiência que não tem base na palavra, que não encontra, né, na pedra de toque, aquela, né, o ourive, coloca lá a pedra para saber se é ouro, aqui é a palavra. Se ela não passar no crivo da palavra, pastor, foi um anjo que falou comigo, mas se esse anjo que falou contigo falou algo que não tem base na palavra, Paulo disse que pode descer um anjo do céu, ele seja anátema. Então a experiência é válida desde que esteja baseada na palavra de Deus, né? John Stott disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e a verdade que ele traz é a palavra de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, está escrito isso na palavra, e a verdade que ele traz é a palavra de Deus. Nesse segundo ponto, hoje estaremos, uma pregação pentecostal é cristocêntrica. Cristocêntrica, por favor, versículo 22, diz o seguinte: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, e entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez ao meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Ou seja, Pedro deixa, agora ele muda o rumo da pregação. Primeiro ele expõe que o que estava acontecendo ali não era confusão, não era resultado de embriaguez, mas é resultado de um cumprimento de uma profecia. Então, todos que estavam ali, quando ele falou sobre Joel, todos sabiam da profecia de Joel. Aí agora Pedro disse, agora vamos voltar agora para o que está acontecendo, para o que aconteceu. E Pedro expõe a doutrina de Cristo,
a pessoa de Cristo. E aí ele diz: olha, homem israelita, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Ele apresenta a Jesus. Quem é Jesus? É um homem aprovado por Deus. Entre vós, ele apresenta, entre vocês, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez ao meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Ou seja, ele está dizendo, vocês sabem que passou por aqui um homem chamado Jesus, o qual Deus, através das suas obras, apresentou a vocês quem ele era. Porque eles esperavam o Messias, o ungido de Deus, o enviado. Versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificastes e mataste pelas mãos de injusto. Para eu estar dizendo o seguinte, que o que Jesus passou, a cruz, não foi um acidente do percurso na vida de Jesus. Não, não foi. Ele disse que pelo determinado conselho e presciência de Deus, ou seja, Deus já tinha projetado a cruz. Agora, vós prendestes, ou seja, apesar de que Deus já tinha determinado isto, não eximiu ou não excluiu a responsabilidade deles de terem levado a Cristo à cruz. É isso que Pedro estava dizendo. Ele estava começando a apresentar Cristo. Olha, ele morreu, ele foi preso, vocês prenderam. Tudo isso foi um cumprimento do que ele determinou, predeterminou já. Mas vocês foi quem fizeram isto. Então, o que Deus determinou sobre Cristo à cruz não estava excluindo eles da responsabilidade e da culpa de ter levado eles de Cristo, de terem rejeitado a Cristo. Vamos continuar? Porque é ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, olha aí novamente, Pedro apresentando. Primeiro ele apresenta o quê? A morte de Cristo, a obra de Cristo. Qual é a obra? Morte. Só morte? Não, ressurreição. Do versículo 25 em diante, Pedro apresenta a ressurreição de Cristo. E mais uma vez ele faz uso das Escrituras. Olha o que ele diz. Porque dele disse Davi. Olha aí o Salmo 16 e 10, por favor. Salmo 16 e 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás teu santo seja. Pronto. Ele cita aí, ele explica o Salmo de número 16 e verso 10. Pedro conhecia as Escrituras, o Antigo Testamento. E eles também, os ouvintes, conheciam. Pedro não estava falando nada, algo que eles não soubessem. Não. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque estar à minha direita, para que eu não veja, seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. E o versículo 29, homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura.
Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, e que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a quem? A este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Pedro está dizendo, olha, Davi citou e falou sobre isto, mas ele não estava dizendo de si mesmo, porque ele morreu e os seus restos mortais, a sua sepultura está aqui. Ele não dizia dele mesmo, mas ele dizia daquele que há de vir. Quem? O Cristo, a qual vós conhecestes. Pedro explica, ele expõe a profecia, o texto, e explica, dizendo, a explicação é esta. Eu quero que vocês entendam o que salmista Davi disse, que não foi a respeito dele, mas a respeito do Cristo. Então a verdadeira pregação pentecostal, ela vai sempre explicar as Escrituras. E as Escrituras também, a verdadeira, vai levar a ser uma pregação cristocêntrica. Eu notei que o foco da pregação apostólica não era a experiência do Pentecoste em si, mas a pessoa e a obra de Cristo. Pastor, e o culto, Deus pode derramar poder? Sim, com certeza. Eu creio nisto. Já tivemos aqui na exposição da parte primeira deste capítulo, o que Deus fez no final. Houve um derramamento, houve uma alegria. A presença do Espírito Santo foi notória, mas a palavra foi explicada. E quando a palavra é explicada, vai nascendo fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí há um barulho. Eu disse aqui no culto passado que quando há muito barulho sem palavra, às vezes tem muito barulho, né? E o pregador prega aí, geralmente, muitos pregadores itinerantes, que são a bênção, mas muitos deles querem uma resposta da igreja de glórias e aleluias, né? E às vezes isso traz aquele movimento, mas como foi o culto? Foi uma bênção. Qual foi a pregação? Foi tanta bênção, tanto poder, que eu não estou lembrado nem qual foi a pregação. Então, esse culto não foi frutífero. Não teve efeito nenhum. Ele foi desconectado do céu. A verdadeira pregação pentecostal não é ficar falando de A, de B, de C, de artista A, de B, de C, de D, que fez, que deixou de fazer. Meu pai dizia, que era pastor, dizia que o púlpito, tem crente que fala quando vai pregar, e aqui já vai uma orientação, porque o pastor, quando está ensinando, ele já instrui, pega um momentinho ali e abre uma instrução. Quando você vir aqui ao púlpito para dar uma saudação, ou trazer uma palavra rápida, você não apresente os defeitos da igreja. Lê o texto, porque a igreja é assim. Não, não é lugar de desabafo. Porque eu estou assim, porque não sei o quê, porque ninguém olha para mim, né? Eu estou assim, eu estou aquilo, eu estou com dor de cabeça. Não, o púlpito não é para isso. O púlpito é para falar de Jesus. Aleluia! Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, púlpito é para falar de Jesus. Tem pessoas que aqui não tem, mas a gente vai vacinando. Tem pessoas que quando vai falar no púlpito, fala mais do nome do adversário do que de Jesus. Não, irmão, meu pai dizia, fale mais de Jesus. É Ele quem transforma, é Ele quem muda, é Ele que abençoa, é Ele quem cura, é Ele que restaura. O adversário não. Então fale de Jesus, deixa o adversário para lá. Fala dele, mas mostra no povo que Jesus é o Senhor. Aleluia!
Glória a Deus, glória a Deus. Isso é importante. Então Pedro, na sua pregação, ele fala sobre a vida e obra de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Olha o versículo 31, 32. Deus ressuscitou a este Jesus. Versículo 33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Por favor, leia aí o Salmo, se não for a memória, 110, verso 8. Vê se é este mesmo. Vê se é este mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui para não errar. 110, vê se. Não é 110 não. 110, verso 1. Pronto. Isso é um salmo messiânico. Davi estava falando. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, ele apresenta aí. E o próprio Pedro diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Versículo 35 de Atos. Até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Versículo 33. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, agora está chegando, ele apresenta a vida e obra de Jesus, ele apresenta sua morte, sua ressurreição, sua exaltação e seu senhorio. Quando ele apresenta tudo isto, aí ele diz, saiba, pois com certeza, toda a casa de Israel, quem era a casa de Israel? Que estava ali presente. Que, olha que interessante, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele foi, o Espírito Santo foi usando a Pedro. Pedro não era um teólogo como Paulo, mas Pedro tinha conhecimento das Escrituras, porque todo judeu, ele conhecia as Escrituras desde a sua pequenez. Vai nascendo já estudando, com 12 anos, ele já conhece todo o Antigo Testamento. E aí Pedro é tomado cheio do Espírito Santo, explica as Escrituras, apresentando Cristo, a sua obra. Ele fez isso, ele veio, ele morreu, ele morreu, ressuscitou, foi sepultado, ressuscitou. E ele foi levantado ao ressuscitar, ele foi exaltado acima dos céus, aleluia. E por isso que vocês estão vendo isto acontecer, porque o derramamento do Espírito Santo é consequência da obra de Cristo. Qual é a obra de Cristo? Qual é a obra de Cristo? A sua vida aqui, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Quando Pedro apresenta tudo isso, diz, olha, vocês devem saber, com certeza, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, foram vocês que me crucificaram. O Senhor fez, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor. E o que mais? Cristo é ungido. Porque eles esperavam o Messias. No hebraico, no grego, é Cristo, ungido.
Quando eles ouviram aqui, peraí, a gente matou o ungido de Deus? Eles foram pela palavra, eles foram confrontados. Pedro apresentou o pecado deles. Qual é o pecado? Rejeitaram quem? A Cristo. Qual é o pecado da humanidade hoje? Daqueles que não querem Cristo. É o quê? Rejeitar como Senhor da sua vida. Olha. Pedro apresenta, Jesus era o Messias prometido, sua ressurreição cumpria as Escrituras, a morte não teve domínio sobre ele, o Cristo crucificado está vivo. E para nós hoje, pastor, o que nós entendemos que é para nós, qual a importância desse texto para nós? Primeiro, ele foi morto pelos nossos pecados. Segundo, ele foi sepultado, mas ele está vivo. Aleluia! É a doutrina que sustenta a igreja, é que o nosso Jesus, o Senhor, aleluia, o Cristo enviado, ele foi morto, sepultado, mas ele está vivo e reina soberanamente. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. E isto nos diz que a missão da igreja está sob a sua autoridade. Isso nos apresenta que ele intercede por nós. Aleluia, ele está intercedendo por você. Ele é o nosso sumo sacerdote. A igreja não deve só apresentar um Cristo crucificado e ressurreto, mas a igreja também deve apresentar um Cristo exaltado e que reina para todo sempre. Nenhuma pregação pentecostal, o elemento essencial é Cristo como centro absoluto da mensagem. Lembre-se disso. Leia aí 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Depois outro lê Colossenses 1 e 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. E outro vai ler Colossenses, outro irmão ou irmã, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Pronto. Paulo disse, eu não saber o que eu quero que seja Cristo. Não quero outras coisas a não ser Cristo. E a este crucificado. Irmãos, era a mensagem da igreja primitiva. Era a mensagem do Cristo, que foi crucificado, sepultado, mas que ele estava vivo e estava presente no meio da sua igreja. Não foi em vão que quando João estava na ilha de Patmos, aí vai os alunos de teologia, estava ali na ilha de Patmos, se apresentou a ele o Cristo glorificado, e diz o texto que ele estava no meio dos castiçais. O Cristo ressuscitado, ele está no meio da igreja, passeando, caminhando. Aleluia, aleluia. É ele quem conduz a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Quem vai ler? Olha aí, ele é a cabeça do corpo. Aleluia. Aqui a cabeça é Cristo. Aleluia, a cabeça da igreja é Cristo. Aleluia, aleluia. Ele, mantém o texto aí, mantém o texto. É a cabeça da igreja, é Cristo. Lembre-se disso. Aleluia, ele é a cabeça da igreja. Vamos abrir aqui Colossenses 1, 18. A cabeça da igreja.
é o princípio primogênito dentre os mortos. Quer dizer, é aquele que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Primogênito dos mortos quer dizer isso. É aquele que morreu, mas que ressuscitou para nunca mais morrer. Aleluia. Para quem tudo tem a preeminência. O primeiro lugar está aqui, é ele, é ele. O centro do culto é ele, o Redentor. O capítulo 4 de Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, você vai ler em casa, é 2 cultos no céu. O primeiro culto é para Deus, o Criador. Capítulo 5, segundo culto, é para o Cordeiro, o Redentor. A igreja, quando se junta aqui neste lugar, é para fazer 2 cultos. Ela adora ao Deus Criador e adora ao Cristo Redentor. Aleluia. Quando a igreja se une, assim como os 24 anciões cantavam, ao que estar assentado no trono, seja o... Aí ela canta ao Criador que fez os céus e a terra, aleluia, que tem o domínio, que é o Senhor. Mas também ela canta, ela louva aleluia, ao Cordeiro, que foi morto, capítulo 5, e com o seu sangue comprou de toda tribo, língua e nação um povo, e os fez reino e sacerdote. A ele seja glória, a ele seja louvor. O culto é para Deus, o Criador. O culto é para Cristo, o Redentor. O culto não é para mim. Eu não gostei do culto, problema seu. Eu não gostei do culto hoje, é problema seu. Você não veio adorar, que o culto não é para você. O culto não é para mim. O culto não é para massagear a ego de ninguém, de nenhum ser humano. E sai bravo da igreja. Problema seu, vai adoecer. O problema não é a igreja. O culto não é para você. Tudo que venhamos fazer aqui é para ele. A verdadeira pregação pentecostal conduz a igreja a adorar ao Criador e ao Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Quando o homem é o centro do culto, o culto perde a sua essência. O culto aqui, o centro é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando Cristo deixa de ser o centro, a pregação perde sua essência. Uma igreja pode ter estrutura, eventos e manifestações, mas sem Cristo no centro, tu perdes sua identidade espiritual. Ele tem que estar na festa. Não tem um hino que diz que ele está na festa? Não tem um louvor que eu vi, sabe? O dono da festa. O dono da festa quer ele. Aleluia. As irmãs cantam para ele. A orquestra toca para ele. A banda toca para ele. Os obreiros cantam para ele. Os jovens cantam para ele. Os homens e as crianças cantam para ele. A escola dominical adora aprendendo é para ele. E a igreja caminha para ele e com ele. Aleluia. Glória a Deus. Olha para o irmão estacionado e diga, é para ele. É para ele, somente para ele. É ele, é ele, é ele. A tarefa suprema da igreja é pregar Cristo aos homens.
Toda pregação genuinamente pentecostal conduz a igreja a olhar para Jesus e não para homens ou experiências. Viu? Aleluia. Não olhe para homem não, porque homem é hoje e não é amanhã. Tem muita gente aí parando a caminhada porque está olhando para homem. O norte dele é o homem. O mentor dele, ele se vive pelo homem. Não, você tem que... É Cristo. É Cristo. Deus colocou homens para ser orientador, mas eles são passageiros. Mas Cristo permanece. Aleluia. Glória a Deus. Uma pregação pentecostal produz convicção. Depois que eles ouviram tudo isto. Olha o versículo 37, por favor. Atos 2:37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Irmãos, que devemos fazer? A palavra compungiram-se no original vem de um verbo que significa picar, perfurar, ferir profundamente. Quando Pedro expôs a palavra perfurou. Só quem perfura o coração do homem é a palavra. Não é a minha eloquência, não é a minha boa retórica, não é a minha boa exposição. Não, é a palavra. Pregue a palavra, pregue a palavra. É a palavra que... compungiram-se, foram transpassados, perfurados. A palavra perfura. Oh, é como a espada de dois gumes, penetrante. Ela penetra, pastor, lá na divisa, lá, ela vai perfurando. Tá doendo, pastor. Ai, ai, ai. Fica aí, aguenta. A palavra não mata. A palavra dita ao seu tempo, com a graça de Deus, ela não mata, ela perfura, mas não é para matar. Ela perfura para dar vida. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra levou, não é um arrependimento superficial. Não. Mas uma convicção profunda. Que isso é somente o Espírito Santo faz. Então, às vezes, a gente, se não tivermos cuidado, a gente prega a palavra e quer fazer a pessoa se converter, mudar. Se não tivermos cuidado, a gente prega a palavra e na pregação a gente quer fazer. Vai, Renan! Não, irmão. Pedro só fez pregar. O Espírito Santo foi quem fez a obra. O que é que nós aprendemos aqui? Quem faz a obra na vida da pessoa não é eu, não é você. É o Espírito Santo. Aleluia. Palavra e o Espírito Santo. Aleluia. A palavra entrou como lâmina no coração deles. Atravessou a mente e alcançou o coração. Porque a palavra pregada, ela passa pela mente do ouvinte, porque ele precisa entender que está sendo pregado. Pois quando você for pregar, porque existe a diferença entre dar uma saudação, um testemunho e pregar. Nós estudamos uma lição no ano passado, ou foi o ano atrasado, sobre pregação na EBD. Não sei se os irmãos estão lembrados aqui. É sobre a igreja e tinha um assunto sobre pregação. E a lição dizia que pregação é quando você lê o texto
expõe o texto, faz o povo entender o texto e aplica o texto. Isso é uma pregação. Né? Mas, pastor, o pregador foi tomado por Deus aqui, que é bênção. Estou dizendo que Deus não faz, irmãos, porque quem sou eu? Né? De repente o pregador, tem pregador que lê o texto, fecha a Bíblia e começa a profetizar. Ele pregou? Não. Ele profetizou. Pregar não. Porque pregar é eu fazer o povo, é eu ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Fora disso, é outro trabalho. E Deus pode, na hora da pregação, tomar o vaso e profetizar? Sim. Mas ele volta para o texto. Agora, se a pregação toda for só em línguas, não houve fruto nenhum. Porque o que fala em língua fala somente para a edificação dele próprio. Não sou eu que digo isso, é Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, capítulo 14. Quando eu chego aqui e conto um testemunho do que Deus fez na minha vida, eu não estou pregando, eu estou contando um testemunho. Também não pode ser um testemunho exagerado, né? Precisa contar os detalhes do testemunho. Conta só a benção. Né? Não, porque se Jesus converteu, tem pessoas que se converteu, né, e quando na vida preguiça era uma vida desconcertante. Aí vai contar o testemunho. Quando eu era, né, eu matava, eu matei, eu fiz isso. Aí de repente passa a polícia aí e diz: vamos procurar ele, saber o que ele matei. Se ele tem algum problema na justiça. E se tiver em aberto, não tem problema. Depois do culto, tem um mandato aberto e leva. Tem pessoas que contam por aí, tem uns testemunhos por aí que é meio, sai contando. É um prazer de contar que fez. Não, irmão, não faça isso não. Quando eu não era crente, eu batia na minha esposa. Coitada da minha esposa. A irmã aceitou Jesus, fica ali morrendo de vergonha no culto. Faça isso não. Porque no crime que bate com não de violência doméstica não prescreve não, tá bom? Então não conte não. Peça perdão à esposa e nunca mais faça, pelo amor de Deus. Entendeu? Jesus mudou tudo. Tá bom? Espero que não chegue para mim aqui, né? Sério, clamo o sangue de Jesus, que não chegar. Que eu não vou mandar orar, não. Tá bom? Então, muito cuidado. Né? Então não precisa contar os pormenores. Olha, o Jesus curou, e o médico cortou aqui, cortou ali. Não precisa contar, não. Só diga que Jesus estava doente, Jesus usou a mão do médico, e estou aqui sarado e sarada. Precisa contar que aconteceu isso, que tirou um tumor não sei de quanto, que abriu. Isso não edifica. Estou ensinando, viu, irmão? O pastor tem que ensinar. Conta só a bênção. Não precisa contar os pormenores, não. Tá certo? Então, é por testemunho. Agora, pregar, exige uma responsabilidade. Não precisa ter conhecimento teológico. Não, tem que ter um curso teológico. Não. Só conhecer Jesus e ter conhecimento da Bíblia. Somente. O curso teológico é muito bom e eu incentivo os irmãos a fazer a matrícula. Toda segunda-feira temos aula aqui. Porém, não precisa ter curso teológico. Agora tem que ler a Bíblia, E não é para, vou repetir o que eu disse segunda-feira, não é para chegar aqui e ficar dizendo: a igreja tem isso, a igreja tem esse defeito, não sei o quê. Não, também não é para isso aqui não. É só falar de Cristo. Os defeitos da igreja não precisa ninguém saber.
Porque vai ter sempre, não tem jeito, né? Nós estamos caminhando para o céu. Agora, quem quiser ir para a igreja perfeita, ô glória! Pastor, eu vou para a igreja certa, eu não vou ficar aqui, porque aqui não é certo. Eu vou para a igreja certa. Tá certo, pode ir. Eu fico preocupado, porque a única igreja certa que eu conheço só tem uma. O endereço dela, lá em cima. Daqui, se eu dizer, sai os defeituosos, só fica os bancos. E olha. Então, aqui não tem ninguém, aqui todo mundo tem defeito. Agora vai se ajustando com a palavra. Aleluia, vai ajustando, devagarzinho. Todo dia Jesus me ajusta. Sabia disso? Todo dia Jesus disse, opa, vamos para cá, vamos passar pelo meu molde aqui. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, todo dia, Jesus te ajusta. Aleluia, glória a Deus. Vamos para lá. Então, a palavra na Bíblia é o centro da mente, vontade, consciência moral. Não é emoção apenas, mas convicção intelectual, moral e espiritual. A verdadeira pregação não apenas transmite informação, não. Ela confronta, convence e produz quebrantamento. Aos teólogos, que Deus vai estar levantando aqui, vai levantar, pregue, eu sempre tenho ensinado aos queridos alunos, seja simples. Pregue simples. Não precisa colocar muito adereço na pregação, não. Hã? Não, porque o grego, o hebraico. Não, irmão, estude isso em casa. E aqui precisa ser seja simples. Pregue simples. Para o povo entender. Hã? O povo entender e sair confrontado. Esse confrontado não sou eu que faço, viu, irmão? Porque tem uns pregadores, aqui não tem não, mas a gente está vacinando. Tem uns pregadores que ficam confrontando o povo. Não faça isso não. Você não foi chamado para ficar, você vai ou não vai? Cuidado que você vai para o inferno. Não faça isso não, calma. Deixa o Espírito Santo falar. Apresenta o inferno e o céu. E o Espírito Santo. Tem muito pregador que fica querendo colocar o povo no inferno. Meu irmão, ele está querendo tirar, você fica colocando. Não. Aí tem os irmãos, comigo não é quantidade, é só qualidade. Não, comigo é quantidade e qualidade. Na igreja do Maracanã é quantidade e qualidade. Não vá pregar aqui que a gente não quer quantidade, não, pelo amor de Deus. Que a gente vai estudar em Atos que a Bíblia, a igreja era quantidade e qualidade. Repita comigo, quantidade e qualidade. Eu tenho orado, Jesus, dá crescimento quantitativo. Quantos crentes? 1.000, 100, não sei. Mas também com qualitativo. E essa qualidade não é 100%, não tem não. É a gente ir trabalhando. Chega um novo convertido, abraçando, ajeitando, né? Vem um tronco todo lá da madeireira. Quem já viu aqui, né? Pega a árvore, vem cheio de nó. Aí passa pela madeireira, pela carpintaria, né? A madeireira vai tirando os nó, passa pela plana. Assim somos eu e você. Aleluia. Estamos na carpintaria de Jeová. Em vez de quando ele passa a plana. Ih, como é que tá aí, Jefferson? Opa, tá, o negócio aqui tá com nó. Aí vai passando a plana. Tá doendo, Jesus? Segura aí, meu filho. Eu quero te fazer um móvel bonito para o meu uso. Para a minha glória. Aleluia, glória a Deus. Então houve, né? Esse momento. E disse Pedro, aí vem o resultado. Porque uma pregação pentecostal chama a decisão. Quando eles foram confrontados, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse assim: a palavra de Deus é como um leão. Não é necessário defendê-la, basta soltá-la. Vou repetir para ficar gravado no nosso coração. A palavra de Deus é como um leão. Não é necessário defendê-la, basta somente soltá-la. Que ela vai fazendo.
Aleluia. Ela vai penetrando. Eles ouviram a palavra, foram convencidos no coração, reconheceram a culpa, buscaram orientação apostólica e desejaram a resposta de Pedro. Aí Pedro deu a resposta, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro apresenta o remédio. Qual é o meu remédio? Arrependimento, conversão, batismo, nova vida. Aleluia. Toda verdadeira proclamação bíblica ou pregação pentecostal exige uma resposta. Um chamado claro à decisão e transformação. Isaías 55, 6 e 7, por favor. O evangelho, irmãos, exige decisões. Não basta somente ouvir a palavra. Temos que tomar decisão de mudança, de arrependimento. Isaías 55, 6 e 7. Olhe. Pronto. Tornem para o vosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, porque o evangelho é mudança de vida. Quando eu não tinha Cristo, eu era dominado pelo pecado, as minhas emoções, eu era briguento. Eita, comigo resolvia logo na fala. Comigo é assim, eu vou logo lá. Aí eu não tenho papa na língua. E aquela coisa, comigo eu sou assim. Mas o evangelho alcançou. Aleluia. A palavra alcançou. Houve um confronto. Aí a palavra começa a mudar. É uma nova criatura, uma nova forma de falar, uma nova forma de se comportar, uma nova forma de defender a sua fé, né? As emoções são controladas pelo Espírito Santo. Eu sou assim mesmo, olha. Eu sou assim porque eu nasci assim. Não, você não é Gabriela. O evangelho transforma tudo do homem. Tudo. Né? Quando qualquer coisinha eu ia resolver logo na base, daí eu ia lá, ia gritar. Não, agora não. Sou um Cristo. Sou uma nova criatura. Aleluia. Quando eu passava no trânsito e alguém me trancava, eu já soltava os cachorros. Mas agora dá vontade. Dá vontade, né, irmão Zé Vitor? Dá vontade. Mas o evangelho transformou. Dá vontade, mas aí eu vou dizer, Senhor, me ajuda. Abençoa, Senhor, esse que me trancou. Que me fechou, Jesus. Jesus, dá vontade, mas eu vou abençoar ele, Jesus. Dá vontade de dizer uma verdade, mas não diz. Controla a língua. Porque o evangelho controla a língua, transforma a língua. Aleluia, amém? Tem muita gente morrendo pela língua, viu? Igual a peixe por aí. Tem muita gente perdendo bênção porque fala demais. Eu aprendi isso, porque eu já perdi bênção porque eu falei demais, mas Jesus me ensinou. Aí eu sempre na minha oração, nunca me esqueço, sempre na minha oração. Jesus, põe um freio na minha língua e um anjo à porta da minha boca. Porque tem hora que dá. Mas aí Jesus puxa o freio. O Espírito Santo. E às vezes quando eu vou fazer caminhada, aí na caminhada, aí eu solto os cachorros sozinho caminhando. Volto curado. Quando você estiver assim com a língua queimando, vai fazer uma caminhada. Entendeu? Na caminhada vai falando com Jesus, que aí, volta, desabafa, solta o vento. Glória! Quando volta sarado, com a língua bem esfria. Quando a língua estiver quente, faça isso. É experiência, viu?
Vá sozinho, não leve ninguém não. Vá sozinho. Só Jesus, a Trindade. E conversa. Entendeu? Vai soltando. Aí a língua vai esfriando. Quando chegar em casa, a língua está fria, fria. Aí vai só louvar. Amém? Isto. Vamos encerrar. E aí o que aconteceu? Olha que coisa linda o que a palavra faz. Né? Salvai-vos desta geração perversa. 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Diz a história que aproximadamente a população de Jerusalém era entre 60 e 80 mil, aproximadamente. Naquele dia de festa tinha aproximadamente 100 mil. Não vou dizer que os 100 mil foram todos para lá, mas foram muito mais do que 3 mil. E o texto diz que de sorte que foram batizados os que de bom grado. O que eu aprendo aqui? Que nem todos que ouvem recebem de bom grado. Então, quando você estiver pregando, fique tranquilo, que nem todos estão recebendo. Bom, só para crente aí é outra história, né? Então, eu creio que todos devem receber. Se é a palavra de Deus, né? Se é a palavra. Mas nós sabemos, quando nós estivemos fazendo um trabalho de evangelismo, de missão aqui, pregando a palavra, você estiver pregando no seu trabalho, na sua casa, lembre-se disso. Que nem todos que ouvem recebem de bom grado. Porque às vezes a gente fica preocupado com isso. Será? Será? Não, fique tranquilo. Numa pregação, nem todos vão receber de bom grado. Não precisa ficar sem dormir à noite. Nem ficar questionando com Jesus. Tá certo? Fique tranquilo. Porque nem todos, mas aqueles que receberam chegaram a quase 3.000 almas. Uma pregação pentecostal produz sem microfone. Meu Deus do céu, minha esposa falou aqui sem microfone. Meu Jesus. Dá para imaginar, irmão? Pedro no primeiro andar, porque foi dito aqui que o cenáculo ficava, vamos supor, hoje era um sobrado, na linguagem de hoje. Ele pregando para aquele povo, que não era só 3.000, tinha muito mais. E na sua pregação sem microfone, sem som, sem nada, se converteu 3.000 almas. Hoje temos muito mais do que isso. E às vezes não conseguimos ver uma. Não é porque Jesus não queira fazer. Aí será uma pergunta reflexiva. Será que é porque nós estamos falando de Cristo? Apresentando Cristo? É uma pergunta reflexiva. Não estou dizendo que é. Mas é bom a gente meditar. Precisamos pregar mais Cristo. Nesses púlpitos, no nosso púlpito. E aí eu encerro dizendo. A cruz não é apenas algo para admirar. É uma mensagem que exige resposta, disse Billy Graham. Então, resumindo, a pregação pentecostal explica a palavra, exalta Cristo, confronta o coração do pecador e chama a decisão. A pregação de Pedro revela que uma verdadeira pregação pentecostal não é marcada apenas por emoção ou manifestações externas. Não é marcada apenas. Não estou dizendo que não era, porque um dia eu estava trabalhando com a igreja, não aqui. E aí chegaram para mim os irmãos depois do culto, porque estávamos trabalhando com pequenos grupos naquela cidade. Eu passei 2 meses treinando e disse, olha, as reuniões em casa não é para profetizar, não é círculo de oração. E aí eu preparei um caderninho, um caderno com 15 estudos bíblicos. Então vocês vão, um esboçozinho, vocês vão pregar somente o que está aqui. Nada de profecia, nada, porque o objetivo não é esse. Aí foi na primeira, na segunda vez, aí chegaram para mim, e tinha um coordenador, passavam todos o que aconteceu. E aí eles chegaram, saiu um dos grupos chegaram para mim e disse assim, disse, pastor, só tem um problema. Eu disse, que foi? Disse, é porque na hora lá a gente teve que entregar a mensagem. Aí eu entendi, né?
que houve aquilo que eu não pedi para não houver. Eu disse, olha, eu não vou dizer que não, mas seja a última vez. Isso não é o propósito. Não é para isso. Tinha pessoas não crentes, não é assim. Esse não é o nosso objetivo. Aí eu fui saindo, aí se reuniu um grupo e disse assim, nós queremos saber do senhor uma coisa. Eu disse, pois não, o senhor é pentecostal? Eu disse, não estou entendendo a pergunta. O senhor é pentecostal? Eu disse, vocês querem saber mais o quê? Porque a gente quer saber. Ah, vocês querem saber se sou pentecostal? Sou pentecostal clássico. Não sou aquele pentecostal que vocês não vão me ver fazendo aviãozinho dentro da igreja. Nem saindo correndo. Não. Então, não é assim as coisas. Então, tem crente que acha isso, né? Que o pentecostalismo... Não. Então, não é apenas marcada por manifestações ou emoções. Pode haver manifestações do Espírito Santo? Pode, irmãos. Não tem dúvida quanto a isso. Jesus derramar poder aqui, irmão, pode pular, pode sair marchando aqui. Agora, não pode fazer de um evento, de algo ali, não pode fazer como todo culto tem que ter. Né? Não precisa disso. Né? Não precisa disso. Tá certo? Não precisa. Quer entregar uma profecia para a gente encerrar? Quer entregar uma profecia? Deus está mandando entregar uma profecia? Desça calmamente lá no irmão, né? Tenha muito cuidado para não estar subindo no púlpito, tá? Cuidado para não ficar aqui, não. Aí, mas se a profecia não precisa, eu chego perto do, posso chegar perto do irmão André e para entregar a profecia, o Senhor é contigo, pronto. Se Deus, minha irmã, meu irmão que está sentado, Deus está enviando você, impulsionando a você para entregar uma profecia a uma irmã, é uma irmã para uma irmã, tá? De uma irmã para uma irmã, não precisa sair na igreja, não. Porque o Espírito Santo não mandou você fazer isso. O Espírito Santo só mandou entregar a mensagem. Isto é seu. Respeito, mas isso é do homem normal. Né? A alegria é muito grande. Né? Aí você, mas precisa sair, faz isso não. Sai caladinho. Né? Chegue lá. Pronto. E volte caladinho e sente no seu lugarzinho, dando glória. Tá certo? Então, não precisa. E na hora da pregação, não precisa levantar para profetizar, porque a profecia já está sendo pregada aqui. Amém? Que não vai se parar o culto, prepara a pregação para ouvir a irmã profetizando o irmão. Não. O irmão vai ter que se segurar, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo, é o seu Espírito. O meu. Ele está sujeito. Então, calmamente entrega ali. Tá certo? Sem precisar, porque Deus já me usou assim. É bíblico, isso, Paulo está falando isso. Né? Então, com muita calma, tá certo? Vai ali, entrega a profecia. Eu já ensinei aqui, vou ensinar. Não precisa, quando Deus estiver usando a irmã Luzinete para a irmã Rosângela, não precisa juntar um bocado de gente e ficar ao redor ali, não. Precisa não. Entendeu? Calmamente entrega a profecia e se senta. Não precisa ninguém correr lá e ficar. Não precisa fazer isso não. Isso não contribui para nada. Contribui para nada. Então, muito sério isso. É a forma de um culto ordeiro, como Paulo, tudo faça. Paulo não proibiu ninguém profetizar. Paulo disse que pode fazer tudo, mas com ordem e decência. Amém? Então, encerro dizendo, a igreja contemporânea de hoje necessita retornar ao modelo de Atos 2. Uma pregação cheia do Espírito, fundamentada na palavra, cristocêntrica e transformadora. Onde o Espírito Santo opera verdadeiramente, Cristo é exaltado, a palavra é explicada e vidas são transformadas. A verdadeira pregação pentecostal, bíblica,
é cristocêntrica, é confrontadora e chama a mudança de vida. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.